Crer é casar, acreditar é apenas ficar. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre essas duas palavrinhas, o crer e o acreditar, e o significado espiritual por trás delas. Essas palavras, na nossa linguagem, elas têm o mesmo significado, são sinônimos umas das outras. Mas quando a gente para analisar à luz da palavra de Deus, quando a gente para meditar bem no significado delas, e a gente coloca isso na nossa vida, a gente percebe que tem uma diferença. E é uma diferença que a gente só pode ver pelos olhos da fé. É algo espiritual. Eu queria trazer alguns versículos e falar um pouco sobre essas duas palavras, o crer e o acreditar. Lá em 2 Coríntios 5, versículo 7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Crer é especificamente você e eu, a gente ver com os olhos da fé a situação. Aquilo que a gente está lendo, por exemplo, a gente está lendo a palavra de Deus. A gente não pode ler essa palavra como se fosse um livro qualquer. A gente precisa pegar ela e colocar na nossa vida. A gente precisa encaixar essa palavra na nossa vida para que a gente possa ver ela se cumprir. Então, o crer faz parte disso. Porque para qualquer pessoa que você perguntar na rua, que você perguntar assim, você acredita em Deus, você crê em Deus? Ela vai dizer que sim. Você acredita em Jesus? Ela vai dizer que sim. Só que o que vai mostrar que ela verdadeiramente crê em Jesus, crê em Deus, é a vida dela, a forma como ela vive. Ver com os olhos da fé é crer. Quando a gente pega a palavra de Deus e começa a obedecer essa palavra, a gente está mostrando que crê. Quando a gente tem um encontro com o Evangelho de Cristo e a gente se entrega, se lança a essa palavra, a gente está mostrando que crê. E como é que a gente se lança? O que pode significar esse se lançar? É quando, por exemplo, você se batiza. Quando você ouve a palavra, a pregação ali na igreja, o pastor está pregando a palavra de Deus, está pregando sobre arrependimento, está pregando sobre entrega de vida no altar, está pregando sobre salvação. E você busca entender isso para que você possa aplicar na sua vida. E quando se fala, por exemplo, de batismo nas águas, você já foi batizado, por exemplo? Não fui. E por que não? Né? Então, sempre vai gerar uma atitude depois de se conhecer a verdade. Então, você ouve sobre batismo, que batismo é o sepultamento da velha criatura, é você se lançar, é você mostrar com um anúncio público que você crê em Jesus, que você entrega a sua vida para Jesus. Ou seja, ali o batismo nas águas é como um casamento. Você está casando com Deus ali. Da mesma forma que casar na igreja, né, diante do altar, você convidar as testemunhas, você fazer tudo aquilo, é um anúncio público de que você está se unindo com aquela pessoa. Tem a parte do civil, né, que você está confirmando ali, assinando um papel e confirmando ali para as autoridades, para a lei, que você está casado com aquela pessoa. Beleza, amém. É importante. Essa é a lei dos homens. Mas e a lei de Deus? Então, beleza, eu creio em Deus, então eu vou casar na igreja para que eu tenha a bênção do meu Deus, a bênção do meu Pai. Porque eu firmei um compromisso lá, assinando no cartório, estou confirmando ali, pela lei eu estou casado com aquela pessoa, eu tenho direito, né, sei lá, tem as leis. Mas e a lei de Deus? E o seu compromisso com Deus? Então, quando se casa na igreja, você está declarando para Deus e para as testemunhas, olha, eu estou me unindo com essa pessoa. E para Deus não há divórcio, não existe divórcio, né? Então, o que significa casar para Deus? É entrega mútua. A gente se entrega para Ele e Ele se entrega para a gente. Na verdade, Ele primeiro já fez isso, quando Ele entregou o Senhor Jesus para a gente. Então, Ele já deu, assim, a oportunidade, Ele já falou assim, olha, eu quero casar com você. Quando Ele entregou o Filho dele para sacrifício na cruz. Então, voltando à questão do batismo, quando você se decide batizar, que é a primeira coisa, né, para um cristão declarar-se ali compromissado com Deus, é o batismo. Jesus, a primeira coisa que fez foi o quê? Foi se batizar. João Batista batizou ele, para que ele pudesse iniciar o ministério. Depois disso, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, ali uma prova de fogo, né? Ali para começar o ministério, né? Ele passou por tudo aquilo. Enfim, mas antes houve o batismo.
nas águas. Ele não precisava se batizar, ele já era o Filho de Deus, mas para dar exemplo. Então, o batismo, para você que não sabe, o batismo nas águas é ali como um casamento. Pensa no casamento, é o batismo nas águas. E por isso que a gente está falando aqui sobre o crer. O crer é casar. Quem crê na outra pessoa casa. Quem não crê apenas fica com ela durante um tempo e depois acontece alguma coisa e passa para outra. Então, quando a gente pensa em casamento, a gente pensa em compromisso, a gente pensa em responsabilidade, a gente pensa em uma aliança que vai ser até o fim da vida, tem que ser. Então, todo mundo sabe disso. Mas por que poucos casamentos se firmam? Poucos casamentos prosseguem até o final? Porque muitas vezes não há Deus ali como a base. Então, o casamento sem Deus não dá certo. Por quê? Porque a base da fé que é necessária para o casamento é Deus. Então, se Deus não está ali, não vai ter a fé que vem de Deus. Consequentemente, não vai ter a segurança, não vai ter a certeza, não vai ter a convicção. Porque a fé é certeza. A gente tem falado sobre a fé nesses últimos dias, né? O que a fé pode fazer, que há dois tipos de fé, a fé que cura e a fé que salva, e essa é a mais importante de todas, porque essa é a fé apoiada em Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus que veio para nos salvar, ungido do Senhor. Então, para que se alcance a salvação é necessário crer em Jesus, como diz a Escritura. Eu até anotei esse versículo aqui, que está lá em João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, primeiro vem o crer, como diz a Escritura, no Filho de Deus. E depois ele diz o quê? Do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, desse casamento aqui, que é o crer em Jesus, vai fluir de dentro da pessoa o quê? Rios de água viva significa o Espírito Santo. Ou seja, a pessoa recebe de Deus ele mesmo, dentro dela. É como o casamento. Quando marido e mulher se unem, é de corpo, alma e espírito. Então, por quê? Porque duas pessoas se unindo numa só. Então, quando elas decidem casar, une espírito. Em segundo lugar, une-se a alma, o momento ali da consumação do casamento. E por último, une o corpo, que é na noite de núpcias. Então, somos uma trindade. E Deus é uma trindade. Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, somos semelhantes, né? É por isso que há essa semelhança na questão do casamento. Foi Deus que criou o casamento. Por quê? Porque ele quer casar com a gente. Então, quando acontece da pessoa crer mesmo em Jesus, flui rio de água viva de dentro dela, porque houve o quê? Uma união eterna, que começa aqui. Então, eternamente, a pessoa vai estar unida com o Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus vai estar com ela. Claro que a batalha aqui nessa terra é grande, a gente precisa cuidar para que nos mantenhamos juntos também. É semelhante ao casamento. No casamento tem que haver o quê? Sacrifício. Tem que haver perdão, tem que haver renúncia, tem que haver, enfim, empenho, trabalho, tem que haver movimento, tem que haver uma decisão, uma escolha, uma fé. Por isso que a gente diz que tem que haver fé. E é uma fé que vai até o fim. É uma fé que vê lá na frente. É uma fé que tem a certeza de que você vai permanecer ali até o fim. Isso é o crer. Porque o acreditar não tem a fé para arriscar, para se lançar, para se sacrificar. Porque muitas vezes pensa mais em si, né? Pensa que não vai dar. Então, por que muitas pessoas hoje não casam? Porque elas querem ser livres. Elas querem ter a liberdade para que, se não der certo, eu vazo, né? Eu vou embora, eu vou procurar outro. Se não der certo, tem muita gente que casa e fica, né? Descasa. Mas não funciona assim com Deus, né? Porque Deus, ele é eterno, então ele faz tudo eterno. Então, as pessoas que não querem casar, elas não querem firmar um compromisso por medo, por dúvida. Elas acreditam na outra pessoa, a ponto de estar ali com elas. Mas quando se pensa em firmar um compromisso até o final da vida, elas já não acreditam mais. Ou melhor, elas acreditam, mas não creem. Elas não creem a ponto de se lançar, se entregar para aquela pessoa. Então, por isso as pessoas apenas ficam umas com as outras, né? Porque o casamento exige responsabilidade, compromisso, afazeres, é uma entrega de vida, né? A pessoa muda totalmente a vida por completo. Outro exemplo que eu tava vendo aqui na internet, né? Sobre o crer.
né? A definição da palavra crer é um garotinho em cima de um lugar alto e o pai embaixo, fazendo assim com as mãos, ou seja, indicando que é para ele pular, que o pai vai segurar. E o garotinho pula. Ele não pensa muito e já pula, de uma altura bem alta ali. Então, isso é crer. Em outra situação, se esse garotinho apenas acreditasse no pai, ele tá vendo o pai ali, ele tá vendo, mas ele poderia ter medo, ele poderia ficar com dúvida. Será mesmo que ele vai me segurar? Tá tão alto aqui, ele pode errar ali, pode não me segurar. Então, ele não iria pular se ele apenas acreditasse no pai. Mas como ele crê que o pai vai segurar, então ele se lança e dá tudo certo. Então, quando eu tava vendo isso daqui, aí tem um comentário dizendo assim, é a mesma coisa com Deus, sabe? Quando a gente se lança, a gente crê que Deus vai cuidar da gente. Por quê? Porque a gente casa com Deus. E quando a gente casa com Deus, a gente crê que Ele vai ser o responsável, Ele se torna o responsável pela nossa vida. Ele se torna o meu responsável pelo meu futuro, pela minha vida. Assim como quando a gente casa com a pessoa, a gente crê, não, vai ser na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte separe. Então, a gente vai seguir em frente junto até o fim. Então, isso precisa estar firmado na nossa mente, porque vai vir situações desafiadoras. Vai vir. E mesmo com Deus. Sem Deus, é muito mais difícil. Geralmente não dá. Claro que não. Mas com Deus também tem dificuldades. Só que aí a gente tem uma base, uma rocha pra gente se apoiar. Então, quando a gente casa com o Senhor Jesus, Ele se torna o nosso responsável. E porque muita gente apenas acredita, por exemplo, na volta de Jesus, quando se fala da volta de Jesus, muita gente acredita apenas, mas não crê a ponto de se preparar para essa volta. Isso é mais um exemplo. Então a gente está vendo aí um monte de coisa acontecendo, sinais do final dos tempos, tudo aquilo que o Senhor Jesus falou lá em Mateus 24. E quando a gente fala sobre isso, cristãos, principalmente, às vezes nem querem falar sobre isso. Cristãos. Por quê? Porque apenas acreditam que Jesus está às portas, mas não creem a ponto de estarem se preparando para essa volta. Se preparando espiritualmente, por exemplo. Às vezes tem gente que nem é da igreja nem nada e às vezes crê mais. Mas, de fato, o crer vem acompanhado de atitude de fé, de atitude de confiança, de que verdadeiramente mostra que aquilo vai acontecer lá na frente. Então, eu preciso me preparar. Então, uma coisa que me veio à mente também, quando eu estava refletindo sobre essas duas palavras, foi a questão de Lúcifer. Por quê? Porque a pessoa, eu peguei o exemplo, né, da pessoa que não quer casar para não ter responsabilidade. Ela quer ser livre, né? Muita gente quer ser livre para fazer o que bem entende, fazer o que quer da vida, né? Sabe que casamento vai ser algo assim que precisa ser reajustado, né? A vida de solteiro não vai existir mais, porque agora você tem que dar satisfação, você tem que ter aquela pessoa ali acompanhando vocês vão estar juntos, vocês precisam estar juntos, então não vai ser mais a mesma coisa. Então, muitas vezes a pessoa quer ficar o quê? Livre, aí decide não casar. Então, essa questão de ser livre me fez lembrar sobre o que aconteceu com Lúcifer, porque ele quis ser livre para fazer o que ele bem queria lá no céu, né? Ele quis tomar o trono de Deus, ele quis ser Deus. Então, ele foi criado ali para adorar a Deus, como todos os outros anjos, criados como mensageiros de Deus, como aqueles que iriam assistir, ou seja, ficar ali ao redor do trono de Deus, adorando, glorificando, exaltando, dizendo santo, santo, santo é o Senhor. Então, para servir a Deus. E Lúcifer não quis servir a Deus. Lúcifer não quis ser o que ele foi criado para ser, e ele pensou que haveria algo a mais do que aquilo dali, que ele foi criado para ser. Ou seja, ele não confiou em Deus, ele não acreditou, ele não creu em Deus, a ponto de apenas servir a Deus. Ele quis mais, ele quis ser Deus. Então ele quis ser livre para fazer o que ele queria fazer, que era o quê? Ser Deus. Então esse espírito de liberdade misturado com rebeldia
né, e descrença é o espírito do mundo hoje. Por isso que a gente vê tanta coisa acontecendo em casamentos e tudo mais, separação, divórcio, divisão, tudo. A pessoa tem medo, medo do futuro, medo de não gostar mais da outra pessoa, medo de fracassar, medo de se decepcionar com outra pessoa, medo de não dar certo. Isso tudo é dúvida. E muitas vezes, ou todas as vezes, essas dúvidas são lançadas como pensamentos negativos por Satanás, pelo diabo. Então o diabo lança pensamentos de dúvida, pensamento de medo, pensamento de que não vai dar certo, é melhor descasar, é melhor nem casar para não dar problema, para a coisa não ficar mais difícil. Ou seja, esse entendimento, esses pensamentos de dúvida, medo, de se lançar, de crer, de confiar em Deus, tudo isso vem do diabo. Essa é a fé do diabo, é a dúvida. Então, por isso a gente vê tanta coisa hoje. Então, outra coisa é que as pessoas esperam perfeição umas das outras. Por isso, na primeira dificuldade, elas já desistem, por exemplo, do casamento, né? Elas escolhem pelo caminho mais fácil. Com Deus não funciona assim. Com Deus, a gente pode ver isso se a gente começar a pensar um pouquinho na criação, como Deus fez tudo. Deus escolheu o caminho mais longo para poder alcançar o seu objetivo, que é o quê? Ter a gente com Ele eternamente, ter verdadeiros filhos de Deus com Ele, né? Ele poderia ter criado tudo assim. Ele poderia ter feito o ser humano perfeito, ele poderia ter feito os anjos perfeitos, ele poderia ter feito todo mundo conforme assim, ter feito todo mundo para obedecer a ele. Ou seja, ter feito todo mundo sem livre-arbítrio. Só que ele não ia estar sendo justo. Ele ia estar criando robôs. Então, por isso, Deus ele escolheu o caminho mais longo, o caminho de sacrifício, o caminho mais difícil, mas é o caminho mais justo. É o caminho do amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Então, Deus escolheu esse caminho para a criação. Ele poderia fazer tudo rápido, na hora, tudo ia ser perfeito. Ele ia ter filhos perfeitos ali com ele? Poderia, ele é Deus. Mas ele escolheu o caminho da justiça, porque ele é justo. Então, por isso, a gente está passando por tudo isso. Mas no final vai valer a pena. Porque aqueles que verdadeiramente escolhem ser dele, vão estar com ele na eternidade. E não vai ser por uma imposição dele. Deus não obriga ninguém a nada, nem mesmo a seguir o filho dele, a crer no filho dele, que ele enviou para a salvação de todo aquele que crê. Ele não obriga ninguém a crer em Jesus. Ele poderia, mas ele não faz. Porque ele quer o quê? Uma fé genuína. Ele quer pessoas que verdadeiramente o amam com ele. E como a palavra de Deus diz, que Jesus ele diz, quem me ama, guarda a minha palavra, obedece os meus mandamentos. Ou seja, crê em mim quando age com base naquilo que eu falo da parte do Pai. Ou seja, crer também é obedecer. Crer é você pegar a palavra de Deus e colocar na sua vida. É por isso que a gente se batiza. É por isso que a gente busca o Espírito Santo. A gente crê nessa palavra. Então, eu quero essa promessa para mim. Eu quero essa promessa na minha vida. Então a pessoa busca se separar do mundo para ser escolhida por Deus. Enfim, a pessoa se consagra, se prepara, sabe que Jesus está voltando, se prepara, busca as coisas de Deus. E por aí vai. Vai à igreja, não deixa as coisas que acontecem ali muitas vezes, as fofocas, enfim, as coisas que vão acontecer em qualquer lugar, porque a obra é feita por seres humanos falhos. Então, volta essa palavra aqui, que muitos esperam perfeição uns dos outros, aí se decepcionam e às vezes não perdoam e ficam com aquela mágoa. E isso os separa de Deus. Então, outro exemplo é você perdoar, a gente perdoar, porque eu não quero que nada me separe de Deus. Jesus disse que a gente precisa perdoar, porque a gente é pecador também, a gente falha também, e a gente é perdoado por Deus todo dia, mas aí a gente precisa também perdoar. Enfim, várias coisas que a gente precisa colocar na nossa vida, e isso é o crer. Amém? Então, essa palavra que eu queria deixar para todos hoje, e que possamos refletir sobre ela e pesar a nossa vida para ver se a gente não está apenas acreditando em Jesus. Como a maioria diz, eu acredito em Jesus,
mas poucos mostram que creem nele. O crer é se lançar. O crer é você entregar a sua vida para aquele que é o Filho de Deus, aquele que é o enviado de Deus. Então a salvação está aí. É a gente crer no Filho de Deus. É a gente crer em Jesus, porque muita gente crê em um monte de coisa. Tem gente que crê nos santos, tem gente que crê no Alcorão, tem gente que crê num monte de coisa, gente. E crê, e lança a vida nessas coisas. Tem gente que se lança na macumba, nos guias. Entrega a vida. Entrega a vida para aqueles que eles acham que vão salvar a vida deles, só que não salva. O único que salva é quem é Jesus. Então, a fé que salva é a fé em Jesus Cristo. E isso é demonstrado pelo crer. E isso é todo dia, a partir de uma decisão de casamento. Então, crer é muitas vezes uma escolha. Como o casamento. Quando a gente aceita, a gente está mostrando que crê. Então, que essa palavra seja uma bênção na sua vida e que você possa ficar com essa palavra aqui em 1 João 5,10. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.